Olá, a paz do Senhor aos amados. Vamos aqui, eu quero meditar um pouquinho aqui sobre esta revista, aqui ó, esta revista é do segundo trimestre, que fala sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, né? Quero falar aqui um pouquinho sobre a lição 9, né? O ministério de pastor, né? O texto áureo diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Esse texto áureo aqui em João 10:11, ele está relatando aqui neste verso, é o próprio mestre, o próprio Jesus, dizendo, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Jesus, ele está trazendo dentro deste versículo base de início aqui, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Sabemos do sacrifício de Jesus, conhecemos que o nosso mestre querido Jesus, né? Ele deu a vida, né? Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele deu a vida pelo ser humano, né? A Bíblia nos relata que o sacrifício de Jesus não foi simplesmente para uma, duas pessoas ou uma nação, não. O sacrifício de Jesus foi por todos, né? Por todos o ser humano, né? E por isso que Jesus, ele está trazendo aqui no texto áureo, né, de João, eu sou o bom pastor, né? Jesus, ele está trazendo esta palavra para que o ser humano venha a se espelhar, né? O ser humano venha a ter ele como um exemplo, né? O maior exemplo que houve na terra, né? Por isso que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Na verdade prática fala assim: por meio do ministério pastoral conduzimos as ovelhas ao supremo pastor Jesus, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre este ministério, um ministério tão brilhante, né? O ministério do pastor, né? Pastoral, né? Aqui a verdade prática está dizendo por meio, né? Por caminho. Por este ministério conduzimos as ovelhas, conduzimos as pessoas a Jesus Cristo, né? Jesus, ele foi o primeiro pastor, né? E por isso que Jesus, ele foi o primeiro pastor, ele deixou mais pastores, né? Tem gente que entende que Jesus, ele foi o único e acabou, né? Foi até Jesus o único e não houve mais pastor. Não. Jesus, ele foi o primeiro, ele que deu início ao ministério pastoral, né? No Novo Testamento, né? Que nós vemos, né? Então, por isso que aqui no Evangelho de João está dizendo, o próprio Jesus dizendo com a sua boca, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pela as suas ovelhas, né? Eu vou ler aqui em João 10 para você entender um pouquinho sobre o pastor, né? O pastor Jesus. O verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, né? Jesus está dizendo, ele é o bom pastor e o pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhece o seu
pastor, né? Jesus dizendo, eu sou, o pastor é conhecido de suas ovelhas, né? Suas ovelhas conhecem. Quando um pastor ele está chamando as suas ovelhas, tanto para fora, para o pasto, para o deserto, como para o aprisco, as ovelhas que tem o seu pastor, ela conhece, né? Ela conhece o seu pastor, né? Conhece a voz, né? De chamar, de o pastor realçar uma palavra, um gesto. A ovelha, ela de longe, ela já conhece o seu pastor, né? E o verso em Tito 1 diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, com despeceiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, né? Verso 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Verso 10: porque há muitos desordenados, faladores, vãs, enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens de transtorna casas inteiras, ensinando que não convém por top ganância, né? Aqui é Paulo falando a Tito, né, sobre este ministério, né, o ministério, já que Paulo fala sobre o bispo, né, mas o bispo ele tem a mesma função pastoral, né? Em Pedro 5 diz assim, verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem, verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa da glória, né? Quem é o sumo pastor? É Jesus, né? Jesus, ele já disse que ele e nisso que ele é o bom pastor. E aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 5 está dizendo sobre o sumo pastor, né? É o que é o líder, é o que é o cabeça, né? Jesus Cristo, ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça do pastoreio, né? Então vamos entrar aqui na introdução, né? Diz assim a introdução: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitos são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitar a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador. E quem é vocacionado por Deus para apacentar? Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade, né? Encarar tão grande, né? Responsabilidade, né? Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, né? Aqui já está na introdução, né? Na introdução da lição 9, né? Que está falando sobre o ministério
do pastor, né? Abordando aqui alguns assuntos dentro da introdução, que fala sobre o ministério pastoral, fala sobre o cuidado com as pessoas, né? O pastor, ele não é colocado somente para pregar em cima de púlpito ou trazer uma administração eclesiástica financeira, não. Ele é levantado, um obreiro é levantado como pastor para ter o cuidado com as pessoas, né? Cuidado com as pessoas é você, como nos dias atuais, né? A palavra nos dias atuais é você ser médico de uma pessoa doente, né? O pastor, ele deve ser o cuidador da sua ovelha, né? A ovelha quando se machuca, a ovelha quando está ferida, a ovelha quando está machucada, ele deve ser o cuidador, né? O pastor, ele deve ser o cuidador da sua ovelha, né? Ele deve zelar da sua ovelha, né? Ele deve estar tirando, como trazendo para o campo. Um pastor, ele deve zelar da lã, ele deve zelar da cabeça, ele deve zelar de todo o corpo da ovelha, né? Porque muitas vezes a ovelha pega carrapicho, a ovelha pega berna, a ovelha ela se machuca e precisa ter uns tratamentos, né? Então precisa o pastor ser cuidador das pessoas, né? E visitar. Isso aqui é interessante, né? Hoje, talvez otorgado o cargo de visita a um missionário, a um diácono, a um presbítero, e muitas vezes o pastor ele tira a responsabilidade do seu ombro para jogar responsabilidade nas costas de outra pessoa, né? De outra pessoa, aonde que esta pessoa ela passa a exercer algo, tanto um chamado seu, como começa a exercer algo que era para o pastor fazer, né? Que era visitar quem? Visitar as pessoas sãs, visitar os enfermos, como foi falado aqui, né? Ele deve viver uma vida de oração, uma vida. Por que o pastor deve viver uma vida de oração? Porque nos momentos mais difíceis de uma pessoa, o pastor ele vai ser procurado, ele vai ser, alguém vai atrás dele, alguém vai pedir uma oração, alguém com problema no casamento, com problema financeiro, com problema conjugal, com problema espiritual, com problemas emocional, a primeira pessoa que vai ser procurada é o pastor. Então o pastor ele vai ser procurado, né? O pastor ele vai ser procurado e por isso ele deve viver uma vida de intimidade, né? Uma vida de oração, né? E quando ele vive uma vida de oração, ele sempre vai viver uma vida de palavra, né? De intimidade com Deus. E envolvendo uma vida de intimidade com Deus, ele sempre vai trazer uma palavra de orientação através da pregação do evangelho, né? Que é muitos pontos aqui que nós aprendemos, né? E o pastor ele precisa então viver uma vida de oração, né? Ele deve encarar a realidade, ele deve ter responsabilidade, né? Então, pastor, vamos aprender aqui que o pastor ele precisa de uma responsabilidade sobre a sua vida, né? Então nós vamos aprender, isso aqui é só a introdução desta revista, desta lição, a lição 9, né? O ministério do pastor, né? Nós vamos aprender daqui a pouco em outro vídeo sobre este assunto tão interessante e tão profundo, né?